Nós estamos falando hoje sobre a oportunidade ideal. A oportunidade ideal, quando nós trabalhamos muito tempo atrás dela, quando nós estamos há muito tempo no mercado fazendo a mesma coisa, através de um produto ou um serviço, ou buscando algo muito específico, nós usamos uma ferramenta, nós usamos uma estratégia natural que se chama foco. E o foco é bom. O problema é que quando a gente fica com excesso de foco, a gente não percebe as extremidades, a gente não percebe o todo. Então, de tempos em tempos, é importante a gente dar uma olhadinha no todo, dar uma olhadinha no mercado em geral, para que a gente não tenha uma visão obtusa ou um viés muito forte, específico, daquele nicho, daquele produto, daquele tipo de imóvel que a gente está buscando. Então, eu trouxe para vocês aqui, eu vou abrir agora a minha tela, um relatório que é o relatório do leilão imóvel. E nesse relatório, nós vamos poder ver o tamanho do mercado. A gente vai poder perceber algumas nuances que, às vezes, por um excesso de foco ou por uma busca específica de um tipo de imóvel para um determinado cliente, num viés específico, a gente tem a impressão de que a concorrência aumentou demais, de que tem poucas ofertas no mercado, de que os leilões não estão acontecendo. Então, coisas desse tipo acontecem quando nós estamos muito focados. Então, esse relatório, tenho certeza que vai nos ajudar a perceber o todo e perceber que às vezes é importante a gente dar uma pequena ajustadinha no nosso foco de busca ou até ampliar um pouquinho esse foco para que mais ofertas aconteçam, você consiga perceber mais ofertas e consiga participar de mais leilões e, consequentemente, ter mais resultado no seu bolso e no bolso do seu cliente. Vamos lá ver? Então, esse é o relatório nacional de leilões produzido pela Leilão Imóvel. Leilão Imóvel é um agregador. Eles trazem reúnem diversos leiloeiros e compilam as informações, eles ajuntam as informações como se fosse, na verdade, um marketplace. É um local onde você pode, em uma única ferramenta, numa única plataforma, conhecer diversos leilões. Praticamente, a ideia deles é cobrirem o mercado todo. Hoje eles estão mais ou menos quase que cobrindo 70% dos leiloeiros no território nacional, ou seja, 70% dos leilões no Brasil estão aqui nessa ferramenta. Eles estão diariamente trabalhando para aumentar esse número e para chegar na cobertura total. Porém, como a gente sabe, são diversas ferramentas, é uma busca às vezes bem difícil de se fazer. Quando a gente busca os imóveis em leilão, a gente percebe que diversos leiloeiros têm plataformas diferentes e os números não se conversam. Então, um coloca de um jeito, outro coloca de outro. Então, tudo isso cria muita confusão e atrapalha o andamento de quem busca fazer disso uma profissão, trabalhar dessa maneira profissional, de maneira frequente e conduzir essas buscas. Então, o leilão imóvel ele ajuda muito no sentido de economia de tempo, principalmente. Ele reunindo esses imóveis todos, nos traz uma economia grande de tempo para que a gente pode utilizar para nosso benefício, né, para não precisar entrar em diversos sites de leiloeiros e fazer aquela busca por aquele determinado tipo de imóvel. Dá para a gente fazer também buscas por filtros, filtrar imóveis específicos, datas específicas, tipos específicos, data de praça também, por diversas maneiras. Então é interessante, quem não está habituado, é interessante se habituar com esse site Leilão Imóvel. O site é www.leilãoimóvel.com.br e muito tranquilo de acessar. Vamos lá ver o que eles nos trouxeram. Eles compilaram os dados do mercado de imóveis. Aqui ainda eles trazem como um relatório parcial de 2023, porque ainda não fecharam o ano de 2023. Mas até aqui, olha só que interessante as informações que a gente pode acessar através do leilão imóvel. O tamanho do mercado, começando por aqui, ó. Os leilões de imóveis que estão cadastrados, todos eles aqui no site Leilão Imóvel, no agregador, lembrando que são 70% dos leilões do país, representam 217 mil unidades, 217 mil leilões no ano de 2023. O valor de avaliação, 129 bilhões, é o tamanho desse mercado, lembrando, 70% desse mercado que está aqui no site Leilão Imóvel. O desconto médio 36,6%, ou seja, quase 40% de desconto médio em relação ao preço normal, preço avaliado de mercado. E isso é uma estatística, isso é o tamanho do mercado. Vamos dar uma olhada nas próximas telas. Olha só que interessante. Imóveis disponíveis por modalidade. Então a gente tem os judiciais, praticamente 50% do mercado, ou 48% aqui mais especificamente. Os imóveis da Caixa, dentro dos extrajudiciais, eles representam a maioria. Então são 33% dos extrajudiciais são Caixa.
E os extrajudiciais em geral, o site Leilão Imóvel segmenta dessa maneira, apesar de tudo ser extrajudicial, né, do lado direito aqui, os imóveis Caixa e qualquer outro banco sempre vão ser extrajudiciais, porém eles fazem essa distinção entre subdividem, né, Caixa e os extrajudiciais em geral, que aí representam todos os bancos, Santander, Itaú, Banco Pan, Banco Inter, tem muitos leilões, qualquer tipo de banco ou instituição financeira ou até mesmo construtora, todos esses leilões vão estar dentro desses 19%. Mas é só para a gente ter uma ideia do tamanho desse mercado. Imóveis por região, isso é bem importante para você que está em outros estados ou para você que está em um estado específico do país, mas pretende investir em outro, ou então está num estado, atuando nesse estado, mas não abriu os olhos ainda para as ofertas disponíveis em outros estados. Então isso acontece muito em São Paulo. Quem está na região sudeste, região sul, às vezes acaba muito enviesado, acaba querendo somente imóveis dessa região. Então a ideia aqui é ampliar um pouquinho esse horizonte, perceber que existem outros imóveis em outros locais perfeitamente possíveis de serem arrematados, que a gente pode olhar e locais, inclusive, com uma concorrência muito mais baixa. É importante perceber isso, porque o foco, como eu falei no início, o foco pode ser uma ferramenta muito boa, mas ele atrapalha no sentido de não nos deixar perceber que existem outras coisas passando do lado. Então eu estou aqui olhando para vocês, mas eu não estou percebendo o que está acontecendo no escritório ali do lado, o que está acontecendo na rua, o que está acontecendo na outra cidade. Então é importante ter o foco, mas sempre, de vez em quando, ou semanalmente, ou mensalmente, ou de tempos em tempos, começar a dar uma olhadinha para o lado. Isso vai te ajudar bastante, me ajuda muito nas minhas prospecções, nas ofertas que eu busco, para perceber que existem sim outros casos interessantes que a gente pode lucrar muito. Então, olha só o tamanho disso aqui. Norte. Região norte aqui na parte azul mais escura, aqui no canto superior esquerdo aqui, ó. 6.378 imóveis, 4,3 bilhões em volume financeiro, né, em avaliação. Nordeste, está aqui no azulzinho, um pouco mais para a direita, né? Então tem 36.800 imóveis, 22 bilhões, mais ou menos, em oportunidades. Região Sudeste, onde a gente está, onde eu estou aqui, em São Paulo, são 107, é a maior região, óbvio, né? 107 mil imóveis, 75 bi em potencial de mercado, né, em valor de mercado. Região Centro-Oeste muito forte também, 23.677 imóveis, 9,3 bi em volume financeiro. Região Sul também forte, fortíssima, né, o dobro da região Centro-Oeste, 43 mil imóveis com 17 bi. Então, às vezes, é uma olhadinha para um estado lá para baixo, um estado para o lado ou um estado para cima, só para a gente perceber o tamanho do mercado que existe ali, disponível para a gente arrematar e para a gente olhar essas oportunidades. Então, não fique enviesado somente na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, sabe? Tem muito mais chão por aí, tem muito mais coisa, tem muito mais imóvel para você arrematar e para você oferecer para os seus investidores. Então, aqui, o mercado de leilões por tipo de imóvel. É legal perceber isso também, porque aqui você tem essa noção. Quantos, mais ou menos, apartamentos, quantas casas, quantos terrenos são vendidos, são negociados através dos leilões. Então, os apartamentos dominam realmente 78 mil, quase 80 mil imóveis em leilão. As casas são o próximo item, 73 mil imóveis. Terrenos também, 33 mil. E depois os outros, né? Os outros 11%, áreas rurais 12% e comerciais 9 mil unidades. Então aqui a gente tem o preço médio no quadro direito dos imóveis que vão a leilão. Então nós temos ali entre R$ 210 mil e 1.900.000. E o desconto médio entre 30% e 41%. Desconto médio dos imóveis no leilão, né? Por quanto eles são efetivamente transacionados ou vendidos no leilão, ou arrematados. O mercado está concorrido? Essa pergunta é importante, é isso que eu comecei falando, porque nós, por conta do foco, podemos ficar um pouco enviesados e não perceber o tamanho desse mercado, não perceber as oportunidades que estão aí. Então, olha só esses dados, são dados reais, estatística real, entre esses 70% dos imóveis no mercado. Lotes arrematados, de tudo que a gente vê, só 15%, 15,2% são efetivamente arrematados. Olha só, já começa por aí. A gente tem a impressão de que todo mundo está arrematando tudo. É uma mentira. Na realidade, praticamente ninguém está arrematando nada. É quase nada. 15% é quase nada. Na minha estatística, eu elimino, pela minha análise, 88% dos leilões que eu olho. Então, dentro do foco, eu pinço os leilões no mercado, você deve fazer isso também, te aconselho que faça,
verifique os imóveis no mercado, analise se estão de acordo do ponto de vista técnico, ou seja, parte comercial, parte mercadológica, e depois aprofunde a análise do ponto de vista jurídico, e você vai perceber que mais ou menos uns 80%, no meu caso 88%, você vai acabar eliminando por conta de falhas processuais, por conta de problemas financeiros ou mercadológicos, negócios que não vão ser interessantes, e negócios que, aprofundando a análise, você descobre que tem falhas, tem vícios, tem problemas. Então, nesse caso, efetivamente, você vai acabar participando ou arrematando algo nesse número, nesse percentual dos 15%. Eu trabalho num percentual de 12%. Eu acabo chegando estatisticamente, nos últimos 20 anos, eu percebi que só 12% são os casos que a gente efetivamente pode participar, não necessariamente a gente arremata os 12%, né? A gente avalia 100% do mercado, elimina 88%, acaba ficando com 12%, e dos 12% a gente arremata um percentual desses 12%. Então tem aí uma caminhada, né? Porque alguns saem por conta da concorrência, a gente não vai pagar um lance máximo acima do nosso previsto. Então tem todas essas questões. Às vezes nós arrematamos, chegamos a arrematar perto dos 12% naquele mês, naquele momento, mas normalmente a gente tem visto também uma concorrência e isso tem determinado o nosso resultado. E outro dado interessante, os imóveis dos 15%, os imóveis que são arrematados na média com menos de 10 lances. Isso significa que a concorrência não é tão grande assim. Nós pegamos casos aí, recentemente eu peguei casos com 26 lances, 23 lances, né, 30 lances, existem. Mas existem os casos também do lance único. Olha só, arrematados com lance único, 46,9%, quase 50% dos lotes arrematados. Isso é estatística. Então, se você estender essa estatística para todo o Brasil, o número é praticamente o mesmo, percentual. Então você tem aí, tudo bem, você pode dizer, mas o leilão imóvel não cobre 100% dos leiloeiros. Não, não cobre, mas a estatística segue. Você vai perseguir, você pode utilizar essa estatística como parâmetro para você perceber que vai ser basicamente isso. Se não forem 15, são 16, ou são 12, ou são 13% dos imóveis arrematados. E basicamente a maioria, quase que a maioria, ou metade, para ser mais preciso, é arrematada com um lance único. Olha que legal. Então a sensação da concorrência pode ser maior quando você está visualizando, está muito focado naquele tipo de imóvel, naquela região específica, naquele ambiente. Quando você começa a olhar para outros ambientes, outras regiões e outros tipos de imóveis, você começa a perceber que a estatística é essa e ela não vai falhar. É importante você ter isso em mente para não ter essa noção de que está muito difícil, tem muita concorrência. Tem até uma certa concorrência, mas existem outras áreas. Vamos olhar para as outras áreas também, outras regiões, outros tipos de imóveis. Então, aqui falando especificamente da Caixa, os imóveis ofertados e o percentual vendido por modalidade, né? Então tem o primeiro leilão, o segundo leilão, né? A licitação aberta, venda online e venda direta online. Então dá para perceber que muito na Caixa tem sido vendido pelo primeiro leilão, né? Tem toda essa estrutura. Depois segundo leilão, aí vai indo, né? Até a venda direta online, que é o final do funil da Caixa, onde os imóveis que não foram vendidos nas etapas anteriores acabam sendo vendidos. Então tem 9.600 imóveis vendidos na venda direta online. Aqui uma comparação interessante para a gente trazer para os nossos investidores, para aqueles investidores que estão acostumados com renda variável ou mesmo renda fixa e tudo mais. Nesse caso, olha só que interessante, aqui ele trouxe 4 índices, vamos dizer assim, tem o IPCA, o PIB, o câmbio e a Selic. Então, comparativamente, nessa tabela, a gente está falando hoje de uma Selic na casa dos 9%, com a tendência de viés de baixa, né, com tendência de abaixar nos próximos anos. Tanto que aqui ele tem marcados, né, os anos 2023, 2024 e a projeção para 2025, 2026, aqui para a direita. Então nós temos aqui, vamos falar da Selic para começar. A Selic estava, lembra quando ela estava em 14%? Com a Selic em 14%, o cenário era outro. Era muito mais assim, às vezes muito interessante deixar o dinheiro na renda fixa do que correr um risco em outros segmentos ou de outra maneira. Agora, hoje, com a Selic abaixando em 2023, 11,75 e baixando, né, baixando para 9, cada vez fica menos interessante deixar o dinheiro parado numa renda fixa. É muito mais negócio colocar numa operação, seja lá qual for, na parte imobiliária principalmente, um leilão de imóvel, e fazer esse dinheiro render nos 12 meses, por exemplo, como a gente sempre usa, né, a nossa referência, a gente tem uma estatística de 40% de resultado anual de lucro líquido, vamos dizer,
para o nosso investidor, que pode ser, se você quiser considerar a mínima, são 20%. Ou seja, 20% em relação à Selic, que está entregando hoje os 10% para o nosso investidor sem fazer nada, né? O investidor põe o dinheiro ali no Tesouro Direto, no CDB, no LC, numa LCI, alguma coisa assim, vai ficar lá com os seus 10% ao ano. No caso dos leilões, a gente vai ter essa diferença que dentro da nossa estratégia, dentro da sua estratégia, você pode conseguir garimpar os casos, né? Originar, produzir esses casos, né? Descobrir esses casos, essas oportunidades que vão trazer esse resultado acima de 20% para o seu cliente. Então, nessa situação, se torna muito mais apetitoso, muito mais interessante um leilão, e no meu ponto de vista sempre é mais interessante o leilão por conta da segurança, por conta da diluição do risco, da mitigação do risco, por conta do risco estar nas suas mãos, que é muito legal. Eu gosto muito de poder controlar o maior número de variáveis possível. Então a gente tem aí os dados da pré-análise que nos dão segurança para a gente trazer para o nosso investidor um caso onde ele saiba projetar basicamente o que vai acontecer com o dinheiro dele. Ele vai colocar no leilão, vai aguardar 6 meses, 7 meses, 12 meses, vai vender o imóvel e vai colocar no bolso a diferença. Então é tudo mais controlável. Agora, no mercado, o mercado financeiro é incontrolável. A gente não consegue controlar numa renda variável, por exemplo. Vamos pensar saindo da renda fixa, né? Numa renda variável, existem sim operações que você pode ter 40%, 50%, 60% de lucro, às vezes até mais, 130% de lucro. Porém, conforme o mercado vai melhorando a entrega, né, melhorando a entrega do resultado, da performance, maior vai ser o risco também. No caso dos imóveis, não. Essa performance, mesmo que melhorada, o risco não está relacionado à performance. Olha que legal, nos leilões de imóveis, o risco está na sua mão, na sua boa pré-análise. Você saber se não tem nenhum risco, nenhuma nulidade, nada disso, e fazendo a conta prévia, driblando a concorrência ou buscando os lotes menos concorridos, certamente você vai entregar aquele resultado previsto para o seu cliente. Então, a segurança é muito maior nos leilões, tanto por ser uma modalidade que trabalha com lucro, com algo, um ativo tangível, né? É algo palpável, não é um papel, não é um título, não é um bonde, né? Não é algo que vire pó no mercado, né? Como a gente diz, é algo que realmente vale a pena. Então, imagina você, eu acho muito legal o leilão, porque justamente você alia a vantagem de não ter um risco tão grande, a solidez do mercado, com o alto lucro. É alto lucro com baixo risco, que é uma loucura, né? Um contrassenso em qualquer mercado financeiro. Mas é isso que nós fazemos, a gente produz essas oportunidades aqui. Você, como assessor de elite, vai produzir essas mesmas oportunidades que são completamente fora da curva para qualquer investidor. Então é muito interessante isso. Aqui ele trouxe algumas outras referências, só para a gente fechar essa tela, o câmbio, o PIB e IPCA. O câmbio você vê aí, a gente está indo nessa casa dos 5, que a gente acredita que o dólar ainda esteja baixo, né, ainda em 5, e é um bom limiar, aí, um bom número para o dólar por enquanto. O PIB tem aí 2,84, depois 1,5%. O crescimento está pífio do PIB, não tem o que falar, no Brasil está complicado essa questão. A previsão, a projeção do PIB é de manter mais ou menos na casa abaixo dos 2 aí para 2025 e chegar em 2 em 2026, uma pequena alta aí, bem pequena. O IPCA, a gente vê aí que é o índice de preços ao consumidor autônomo. A gente tem aí uma redução, ele está em queda, estava falando lá em 4,5, hoje 3,1, 3,91. Então, assim, tem uma tendência de queda. Isso são os dados de economia que não tem como a gente controlar, mas é um mercado que é importante a gente perceber que ele está se movimentando. Mas quando a gente trabalha com leilões, a gente se descola desse mercado, a gente se descola das situações convencionais de mercado e começa a criar as oportunidades surreais num mercado sólido e seguro que são os leilões de imóveis. Então, olha que legal, isso aqui é maravilhoso. Vamos seguir aqui, ó. Endividamento ainda está em alta, não preciso nem falar, inadimplência ainda tem, por isso às vezes as aprovações de crédito na Caixa demoram um pouquinho, ou às vezes não acontecem para alguns clientes, porque o risco está grande ainda para o banco, né? Quando vai. Tem muito recurso também fora da poupança, muita gente tirou o dinheiro da poupança, obviamente, porque não rende nada, né? Então é muito melhor estar num tesouro direto, qualquer renda fixa aí é melhor do que a poupança, vai pagar pelo menos o dobro. Então são muitas coisas que eles estão revendo, a Caixa está revendo, se vai usar como vai fazer, porque como tem pouco capital, menos capital disponível na poupança, tem menos, obviamente, financiamentos disponíveis na própria Caixa para poder entregar para o consumidor. Então, esses são pontos que a gente precisa ver. Imóveis disponíveis por modalidade. É importante essa tela também para a gente perceber algumas nuances interessantes que eu já venho falando isso aqui
nos meus cursos, mentorias, nas minhas aulas, para os meus clientes, para os meus alunos, venho falando há 3, 4 anos. O que acontece? Olha essa curva. A gente tem aqui na linha alaranjada meio vermelha, aqui em cima, na primeira linha, os imóveis de venda direta da Caixa. Olha a queda vertiginosa que eles sofreram aqui, ó, desde 2019, época da pandemia, tá? 2019 até 2023. Eles caíram muito até 2021, num pico de queda aqui, ó, lá embaixo, uma baixa em dezembro de 2021. Depois andaram um pouquinho de lado aqui, e aí foram meio que caindo de novo, até a curva começar a apontar para cima aqui, ó, em novembro de 2022. E aí em 22, final de 22, dezembro, andou de lado e subiu de novo aqui com uma tendência de alta, um viés de alta aqui a partir de junho de 2023. Isso, lembrando, a gente está falando de 2023. Como esse viés apontou um pouquinho para cima, a tendência é a gente já estar vivendo esse aumento do volume de imóveis disponíveis. Porém, o dado que eu quero trazer para vocês, só para finalizar, a licitação aberta da Caixa praticamente andou de lado e teve uma alta grande aqui no final do ano. Aí são políticas internas da Caixa, que eles aumentam o financiamento, diminuem a entrada, coisas assim, isso traz um impacto positivo nesse sentido. E esse outro laranjinha são os extrajudiciais, eles estão subindo e descendo, mas sempre mantendo esse range aí de volume de unidades, né, entre 5 mil e 10 mil unidades, estão sempre ali. Agora, o fator importante, que é esse que eu venho martelando na cabeça dos meus alunos, que eu quero que eles entendam de uma vez, é que nós passamos por uma pandemia. Quando há uma crise dessa magnitude, natural que haja um excesso de execuções, um excesso de problemas. Lógico, a pessoa perdeu o emprego, perdeu a empresa, perdeu o dinheiro, perdeu, tananã, vai perder o imóvel. Então a tendência é, infelizmente, né, o impacto que existe posterior a uma pandemia como essa é a perda dos imóveis através dos leilões. Então é natural que o volume de execuções aumente e a gente passe a surfar numa onda, quem trabalha com os leilões como nós, surfe numa onda muito interessante. E os casos da pandemia estão começando a apontar agora, começando a chegar agora. Ou seja, você sabe que no Brasil, principalmente processos judiciais, tendem a demorar muito. Então não é assim aquela coisa de tá devendo 3 meses, no quarto mês já executou, no quinto mês já tem um leilão, isso não existe. Não é assim que funciona. Nem nos extrajudiciais é assim. Tem um tempão de discussão de mérito, tem um tempão de aquela dificuldade toda, ou aquele tempo todo que o juiz dá, inclusive, nos judiciais, para a pessoa resolver, saldar ali, sanar a sua dívida. Mas quando é impossível, o imóvel não tem jeito, o juiz manda seguir, e aí entra em fase de execução. Na fase de execução é quando a gente entra no processo, é quando a gente começa a analisar. A gente só pega os casos que estão em fase de execução. A gente não pega casos que estão na discussão de mérito. Ah, porque eu devo, porque eu não devo, se eu tentei pagar, quero fazer um acordo. Isso tudo a gente nem fica, nem vê, nem olha, nem precisa olhar. A gente precisa começar a olhar, principalmente os judiciais, quando eles estão em fase de execução. O juiz já autorizou a execução, quando o leiloeiro já promulgou aí, já fez o edital, já está avançando com as datas dos leilões, é aí que a gente olha. Então, olha só que interessante. Em 2019, ele vinha aqui de 10 mil unidades, começou a dar uma mexida no mercado e aí começou a subir. Em julho de 2021 teve um pico, depois caiu de novo. Caiu até dezembro de 2021, de julho a dezembro caiu. Depois, em dezembro, aí começou a apontar o viés de alta aqui, ó, dezembro de 2021, e o negócio começou a subir, meu amigo, olha a situação de volume aqui, ó, o que mais subiu, despontou os leilões judiciais. Óbvio, é o que eu estou explicando para vocês. Nós temos um volume enorme de casos de leilões judiciais que nem aqui está só no início de 2023, ó, em junho, né, de 2023. Isso aqui, ó, já subiu um monte, já está indo lá para sei lá onde, para o espaço. Por quê? As empresas foram executadas, as pessoas físicas, através das execuções, estão sendo executadas também, as pessoas estão perdendo seus imóveis, os donos de empresa, por conta da execução trabalhista, ou seja lá qual for, e o imóvel vai ser arrolado na dívida, uma penhora ali, uma penhora aqui, aí começa aquela coisa toda. O que acontece? Quem está preparado vai surfar essa onda agora, porque agora é a hora da gente arrematar esses imóveis que nem chegaram ainda em fase de execução, que estão chegando hoje. A minha previsão é que de hoje para daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, haja um volume absurdo de imóveis em leilões judiciais. A minha expectativa, a expectativa lá de trás, real de mercado, usando FIPZAP, outros referenciais de mercado, outras pesquisas, né, de mercado aí que a gente utiliza, eles previam 40% de aumento. Eu estou, na minha
visão aqui do que eu tenho percebido, eu estava falando em 60% a 80% de aumento nas execuções. Então a tendência da gente ter aqui o dobro dos imóveis em leilão judicial é gigantesca. Está aqui, o gráfico está provando. Quando eu vi isso, eu fiquei. Claro, eu já sabia, né, empiricamente, mas obviamente quando eu peguei isso aqui, eu falei: meu, é muito legal. Como a gente consegue prever esses movimentos? Isso é super legal. Então, essa era a visão que eu queria trazer, o relatório do leilão imóvel, para a gente perceber que a grandeza desse mercado, a grandeza das possibilidades desse mercado. Então, que você aproveite muito para buscar as suas oportunidades, a oportunidade ideal, lembrando sempre que é você que cria essas oportunidades elas já estão no mercado, mas elas precisam ser vistas. Alguém precisa vê-las e alguém precisa colocar a mão na massa, analisar bem e levar para os investidores, para que esses imóveis, esse número de 15%, através dos seus serviços, comece a aumentar e chegar em 20%, até chegar em 30%, 50%, imagina 80% dos imóveis arrematados em leilão. Maravilha, eu quero estar junto com você nesse processo, eu quero crescer junto com você e crescer e fazer o mercado de leilões de imóveis crescer cada vez mais e principalmente o nosso bolso e o bolso do nosso investidor. Então esse foi o conteúdo dessa aula de hoje.